Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou Sheila e hoje nós trabalharemos com a formação das cidades na Idade Média. Bem, é importante a gente entender como é que aquele mundo que a gente veio tratando nas últimas aulas, aquele mundo feudal, aquele mundo rural, acaba se transformando em uma cidade. E nós temos alguns fatores. Um dos principais fatores que fazem a população ter essa transição são as cruzadas. Mas o que foram as cruzadas? Quais eram os objetivos dessas cruzadas? Bem, a Igreja Católica Romana chama essas cruzadas no intuito de reconquistar a cidade sagrada. E também porque essas cidades eram uma forma de aumentar o seu poderio. Mas era só a Igreja Romana que era a favor dessas cruzadas? Não. Além da Igreja Romana, nós também temos a Igreja Bizantina, que aproveita-se das cruzadas como uma forma de restringir o acesso dos muçulmanos no seu território, que estavam avançando cada vez mais. E para as pessoas, era uma forma também de lutar pelo canto sagrado, por essa visão religiosa, né, própria da Idade Média, mas também por riqueza, por mudar de vida, né? Então, quais são as principais consequências que essas cruzadas têm? Primeiro, a reabertura das rotas comerciais. Essas rotas que já eram criadas, na verdade, só que eles eram da antiguidade. E com esse desvio da população para as áreas rurais, elas ficaram em desuso. E com o tempo passou-se a ser desconhecido, porque nós não estamos falando de anos, nós estamos falando de séculos, né? Além disso, nós temos uma expansão do conhecimento do mundo. Não só uma expansão da ciência, não disso, a gente tem uma expansão na forma de pensar do homem, é do mundo interior deles que a gente está falando. Além disso, nós também temos uma maior autonomia quanto ao feudo, porque antes aquele feudo que trabalhava só para si e que produzia-se pouquíssimos excedentes, porque essa não era a intenção, na verdade, agora vai tendo uma dinâmica um pouco diferenciada, e é isso que a gente vai aprender no decorrer dessa aula. E, além disso, surgem os burgos, que a gente também vai entender, né? Que tem a ver com fortificação e com a estrutura dessa cidade. Bem, junto com esse mundo que vai mudando, com essas galeras aí que vão desenvolvendo-se e adquirindo riqueza, surgem os primeiros burgueses. Burgueses são aqueles que moram nos burgos e também são comerciantes, essas pessoas que trabalham com as trocas. Agora, não mais uma troca direta. Antes, se eu tivesse 5 galões de vinhos e eu precisasse de lã para fazer um casaco, eu teria que trocar, procurar alguém que tivesse a lã de fazer o casaco e que quisesse as 5 garrafas de vinho para a gente fazer uma troca, para eu poder ter a lã e fazer o meu casaco. Mas os burgueses eles não trabalhavam com essas trocas diretas. A princípio sim, mas no desenvolvimento surge a moeda, que é uma forma de melhorar essas transações, porque não necessariamente a pessoa que tem a lã que eu queria ia querer as minhas garrafas de vinho. Pense quão complicado é fazer essa troca que devia ser simples, né? E a moeda entra como uma forma de facilitar esse comércio, que antes era minúsculo e que com esse gosto pelo mundo que foi conhecido, pelaquilo que foi visto nas culturas orientais, acaba-se criando aí um comércio. Além disso, além desse comércio de cidades, dessas economias e da moeda, nós também temos as corporações de ofício, porque não mais as pessoas vão ser artesãos ou que confeccionam só as próprias coisas para si. Eles vão para essas cidades para aprender com outros mestres como confeccionar outras coisas para ser vendida. Então, nós não temos só uma produção para individualidade, mas também para uma coletividade, mas no caso, para vender para uma coletividade, né? E além de todas essas questões, nós temos as feiras, que elas nascem com essa demanda por esses artigos orientais, vão crescendo, e essas feiras são enormes, na verdade, e elas se associam nessas pequenas cidades que foram nascendo,
Uma delas, que é conhecidíssima, é a Feira de Flandres, que é uma grande cidade, né, que já foi se organizando com o decorrer do tempo e que tem 2 feiras ao ano, mas essas feiras elas se estendem tanto que acaba que quando termina uma já começa outra. Mas o que é que chama a atenção desses comerciantes para essas feiras? Primeiro que nesse período o tráfego de produtos não era muito seguro, porque as estradas eram ruins, porque a ideia não era o comércio, né? E, além disso, tinham-se saqueadores, que podiam ser bandidos comuns ou podiam ser os próprios senhores feudais, que mandavam pessoas para roubar o que fosse passando pelas estradas. E o que é que chama a atenção nessas feiras? Primeiro, que as feiras aumentam a riqueza do domínio de onde ela ocorre, porque o senhor feudal daquela terra, porque ela ainda tem o senhor feudal, esse senhor feudal, ele ganha dinheiro com os impostos que eles cobram sobre as pessoas que vão ali comercializar, seja um imposto para entrar na cidade, para botar sua barraca e também pela proteção nas estradas, entre outras coisas. Então, além de movimentar uma economia ainda ali mercantilista, né, um início de transição ali para o capitalismo mercantil, ele também aumenta a riqueza dos senhores feudais. E no feudo? O feudo ainda estava daquele mesmo jeito? Não. O feudo ele vai sofrendo algumas alterações, algumas delas por inovações agrícolas, então aquilo que era muito trabalho braçal acaba se tornando num trabalho com arados de tração animal, com plantação de cultura em rotatividade, entre outras coisas. E, além disso, esse feudo começa agora a produzir um excedente, mas não é aquele excedente que só sobrou ali, é um excedente que está sendo criado com um objetivo, que é o da venda. Então, além de produzir para ser autossuficiente, agora ele também produz para vender. E o que é que isso acontece com tudo isso? Nós temos uma alteração nos contratos de trabalho, porque aquele trabalhador que antes estava ali produzindo na terra dada pelo dono do feudo para si e produzia para o senhor, agora está trabalhando muito mais, tendo em vista que agora ele está produzindo excedente para ser vendido para a riqueza do senhor feudal. Então, esses contratos de trabalho acabam sendo meio que quebrados e se construindo outras formas de relação, algumas com trabalho assalariado e arrendamentos, entre outras coisas. E com todo esse comércio e com todas essas alterações, o que a gente tem é um aumento da população. Então, além de produzir mais, porque eles querem vender, eles também têm que produzir mais porque tem mais gente. Mas se tem mais gente, mais produção ainda pode se ter. Então, nós temos aí uma expansão desse mundo que parecia tão pequeno e que se restringia ao muro do feudo para um mundo muito maior. E, a exemplo, nós temos aqui um feudo, que é essa parte de terra com todas as suas divisões, como a gente já apresentou na aula passada. E aqui nós temos um burgo, que é uma cidade fortificada. Antes, primeiro pelos comerciantes que nas viagens se recostavam ali para descansar enquanto passava alguma coisa e foram acabando criando, né, casas ao redor e depois fortificaram elas com grandes muros e os muros antigos, já que o feudo era bem menor, foram ruindo com o tempo. Nós temos uma cidade fortificada para a proteção desses comerciantes e que agora vive numa nova dinâmica. E essa é a parte mais interessante das cidades, é que se aquele mundo ele estava pronto para um feudo, ele não está pronto para a dinâmica social de uma cidade. Veja, antes nós tínhamos cidades de uma sociedade de casta, então não tinha como se ter uma transição social. E agora nós temos uma sociedade de classe, porque nós temos um novo personagem aí, que são os burgueses, que são as pessoas que habitam os burgos. Então, a vida numa cidade é muito diferente. Eles começam com transações comerciais, eles têm a questão com os artífices e com os problemas que surgem nas cidades. Então, antes a gente podia ter um problema só ligado à terra e agora a gente tem um problema ligado à troca, um problema ligado a como a gente se organiza, um problema ligado à nossa segurança. Então, a gente tem um problema mais coletivo. E o que é que a gente faz para resolver isso? Será que as regras do mundo feudal ainda servem para resolver esses problemas? Os moradores da cidade acharam que não. E realmente não dá. Então, não basta só tentar adaptar esse modo feudal para uma cidade. É interessante que se crie outros padrões. E é em busca disso que se dá as lutas dessas corporações das cidades, uma vez que ela é
habitada por comerciantes e também por camponeses que fugiram dos feudos para ir para essas cidades. Mas essas cidades, todas elas têm um senhor feudal especificamente? Algumas não, porque essa terra ela podia ter sido vendida, porque o interessante da cidade é essa busca pela liberdade, mas não é a liberdade individual, é a liberdade de terra, é a liberdade de poder comprar uma terra, habitar e depois vendê-la, fazer o que quiser com a terra, né, com a propriedade agora privada. Então, com essas transações e essas vendas de terra, algumas cidades acabaram ficando 100% independentes, como é o caso de Flandres, como eu já tinha dito antes. Então, essa cidade já não tem um senhor feudal, né? Os arredores dela até tem, mas a cidade em si não. Aí vai surgindo categorias de cidades. Temos as totalmente independentes, que são as cidades-repúblicas, as italianas principalmente. Nós também temos as cidades que são comunas livres, e nós temos as cidades que são superficialmente independentes, mas que na verdade elas têm o seu feudal que as controla completamente. Então ela só passa a ideia de que é livre por ser uma cidade, mas ela não é necessariamente um território independente que possa ter tantas transações assim. Então, a cidade surge nesse momento como uma mudança na vida e com o decorrer de muitos fatores sociais, políticos e econômicos. Então, é essa cidade que vai acabar encaminhando esse mundo para um próximo passo. Como o comércio cria essa cidade, o comércio também muda a relação social. E é isso que a gente vai acabar descobrindo. O que é que vai acontecer com esse mundo feudal quando as cidades surgem, as pessoas mudam a sua mentalidade e as regras já não valem mais? Aí a gente vai descobrir na próxima aula, né? Eu quero encerrar essa aula por aqui e a gente se encontra na próxima.